Olá, turminha! Como estão? Espero que muito bem. Antes de começarmos a aula, siga as instruções. Curta, comente e compartilha, hein? Na aula de hoje faremos um breve resumo histórico sobre a história da Constituição do Brasil. Você sabe o que significa Constituição? Constituição é um conjunto de leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso, cujos membros representam o povo, tendo a reunião de leis essenciais, desenvolvidas e aprovadas pela Assembleia Legislativa, determinando os direitos e deveres dos estados e da federação. Assim, toda a sua história, o Brasil teve 7 constituições, sendo a de 1824 a mais longa delas. As 7 constituições da história brasileira foram as seguintes. A primeira, que fez o marco, é a Constituição de 1824, ortogada, ou seja, imposta em 25 de março de 1824, e implantou o sistema monárquico, a transmissão do poder pela via hereditária, que passava-se de pai para filho, o voto censitário, a eleição indireta e a inimputabilidade do imperador. O poder do imperador estava acima dos demais. A segunda é a Constituição de 1891. Ela foi a segunda na história brasileira, a primeira do período republicano. Foi promulgada em fevereiro de 1891 como uma consequência direta da alteração da forma de governo. Ela implementou mudanças significativas para o Brasil, decretando o sistema republicano presidencialista, implantando o federalismo e determinando a separação entre Estado e Igreja. Esta marcou também a expulsão da família real e, como primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. A história avançou e temos aí a Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho de 1934, foi o resultado da pressão sobre Getúlio Vargas para que ele constitucionalizasse o seu governo. Foi considerada um documento avançado para a época que se inspirava na Constituição Social Democrata da República de Weimar. Consolidou então o voto feminino. A Constituição de 1937, ortogada em 10 de novembro de 1937, foi inspirada na Constituição Polonesa de 1935 e era um documento com texto autoritário que reforçava a centralização do poder de Vargas. Foi estabelecida como parte dos esforços de implantação do Estado Novo, o regime ditatorial varguista. A Constituição de 1946 foi promulgada em 18 de setembro de 46. Foi um documento com um viés liberal que ajudou a estabelecer a primeira experiência democrática da história do Brasil. Estabeleceu o voto sufrágio universal do voto, embora excluísse os analfabetos, porém garantiu os direitos individuais e implantou um sistema presidencialista representativo. Ao lado, vemos a imagem do militar Góes Monteiro, que realizou o ultimato que forçou a renúncia de Vargas à sua esquerda. Já a Constituição de 1967 criou um mecanismo constitucional que validou o autoritarismo da ditadura militar, incorporando as determinações dos atos institucionais e garantiu uma grande centralização do poder nas mãos do presidente, figura escolhida pelos próprios militares. A Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro de 88, foi a Constituição Cidadã. É o documento mais democrático na história do Brasil. Foi resultado do diálogo dos constituintes com a sociedade brasileira ao longo de meses. Garantiu um sistema representativo com sufrágio universal e presidencialismo e estabeleceu importantes direitos sociais e liberdades individuais. Quem marcou este ato foi Ulisses Guimarães, que era presidente na época. Resumo então da aula: o dia 25 de março serve para celebrar este documento fundamental para o funcionamento de nosso país enquanto nação. O dia 25 de março foi escolhido porque nessa data, em 1824, o Brasil impôs
a sua primeira Constituição. Ela foi redigida após a independência e esteve em vigência, ou seja, em exercício, no período monárquico, que era o período que se instalava aqui a realeza, a família real. E por hoje é só. Até a próxima aula. E não se esqueça, curta, comente e compartilha. Um beijão!